Desde o surgimento da vida na Terra, há mais de 3,5 bilhões de anos, todos os ecossistemas aquáticos e terrestres permaneceram em contínua mudança. Até pouco tempo, as modificações ambientais estiveram relacionadas com a evolução das espécies, com alterações climáticas associadas a ciclos astronômicos, com a tectônica de placas ou mesmo com a ocorrência de grandes catástrofes naturais, como erupções vulcânicas ou impacto de asteroides. Mais recentemente, um novo agente está causando mudanças profundas na Terra e na sua biodiversidade: o homem. As alterações do meio ambiente, como a intensificação do efeito estufa, o desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica, a expansão das atividades agrícolas sobre o Pampa e o Cerrado, a poluição e alteração de ciclos hidrológicos de rios e lagos, e a acidificação dos oceanos, são impactos humanos relevantes que ameaçam não só a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas, mas também o bem-estar da sociedade, a atividade econômica e a própria sobrevivência da humanidade. Entender e dimensionar o impacto do homem no ambiente natural é uma questão da maior relevância, reconhecida através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Para isso, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas ecológicas de caráter sistemático e permanente, tanto em ambientes aquáticos como terrestres. Neste contexto de mudanças ambientais, é extremamente importante nós mapearmos e conhecermos como as alterações ambientais interferem na biodiversidade. Para isso, o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lançou no ano de 1999 o programa PELD, um programa de pesquisa ecológico de longa duração. Programa esse que hoje é cofinanciado por agências estaduais, no caso do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Bom, aqui no sítio PELD, do Promata, nós temos vários grupos trabalhando. Isso inclui alunos de pós-graduação a nível de doutorado, de mestrado e alunos de graduação fazendo a sua iniciação científica. Hoje temos grupos trabalhando com aves, com mamíferos, com anfíbios, com abelhas, com aranhas, com DNA ambiental e incluindo florestas e campos. Esses projetos em conjunto, de forma continuada, podem nos fornecer, num futuro de médio e de longo prazo, uma ideia muito clara de como este ambiente está evoluindo. Se a diversidade está mantida constante, se ela está aumentando ou diminuindo em função dos impactos humanos. O sítio PELD Promata foi estabelecido em uma área de Mata Atlântica, um dos biomas mundiais mais ameaçados, e por isso é considerado prioritário para a conservação. O Promata é uma área de 2.400 hectares, contemplando fragmentos de floresta umbrófila mista à floresta de araucárias e floresta umbrófila densa à Mata Atlântica propriamente dita, assim como fragmentos de campos de altitude. A área foi adquirida em 1993 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, com importante apoio da empresa Steel e da Universidade de Tübingen, da Alemanha. Em 2019, a área foi convertida em uma RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural, garantindo a perpetuidade do compromisso da PUC-RS na conservação da biodiversidade, assim como na mitigação do impacto decorrente da expansão das atividades humanas. A sede da RPPN Promata foi inaugurada no ano de 1996. São 900 metros quadrados de área construída, com espaços diversos. Temos um refeitório, uma sala de estar, temos alojamentos coletivos para 8 e 10 pessoas e temos suítes individuais para receber pesquisadores e grupos de estudantes. Dispomos ainda de um conjunto de laboratórios para processamento das amostras,
equipamentos como microscópios, teleosmicroscópios, balanças e uma sala de aula para apresentação de seminários e discussões diversas. Nós temos ainda duas casas que chamamos casas de pesquisadores, são unidades avançadas que podem receber até 4 ou 5 pessoas, com alojamento, com camas e com cozinha completa. Os campos são ecossistemas tão naturais quanto florestas. Porém, o foco das iniciativas de divulgação e conservação da biodiversidade é historicamente voltado para ecossistemas florestais. Apesar desse cenário ter mudado nos últimos tempos, os campos ainda são vistos por muitos, inclusive por alguns cientistas, como uma área degradada, um estágio inicial que eventualmente poderá se tornar uma floresta. Essa visão equivocada culmina nas altas taxas de destruição de ecossistemas campestres em todo o mundo, pois eles não são tratados devidamente como áreas naturais, com alta diversidade, e que deveriam ser alvo de tantas iniciativas de conservação quanto florestas e oceanos. Os ecossistemas campestres apresentam altos níveis de biodiversidade, equiparáveis a todas as outras formações ecológicas do planeta. Muitas das espécies de plantas e animais dos campos são exclusivas desses ecossistemas, ou seja, não são encontradas em florestas ou outras formações ecológicas. Por isso, é muito importante conhecer e monitorar a dinâmica dessa biodiversidade, como por exemplo para detectar variações de longo prazo decorrentes de flutuações climáticas e mudanças no uso da terra pelo homem. A biodiversidade, apesar de ser importante pelo seu valor intrínseco, também é muito relevante para as populações humanas por motivos práticos, pois presta serviços como a polinização, fundamental para praticamente toda a produção de alimentos do mundo, e a manutenção da qualidade da água. Além disso, as plantas dos ecossistemas campestres servem de alimento tanto para espécies de herbívoros nativos quanto para rebanhos de animais exóticos, que podem ser criados de forma sustentável nesse sistema, mantendo sua biodiversidade e agregando geração de renda para as comunidades. O planeta inteiro está passando por uma série de mudanças climáticas que, em parte, são derivadas de atividades humanas, e essas mudanças climáticas impactam as populações humanas, através, muitas vezes, de impactos nas comunidades biológicas, como plantas e invertebrados, artrópodes, que é o que nós monitoramos nesse projeto PELD aqui dos campos do Promata. E a ideia é que, ao longo do tempo, que essas mudanças climáticas, elas provocam também mudanças nas comunidades, e a gente vai monitorar essas comunidades ao longo do tempo para detectar essas flutuações e responder perguntas bem maiores, né, do que o próprio sítio é capaz de fazer, extrapolando para o resto da região toda o que pode acontecer com essas eventuais mudanças climáticas. Como que a gente monitora isso? A gente monitora isso com levantamento de plantas, de vegetação herbácea, arbustiva, dessa flora que vocês veem no nosso entorno aqui, e dos invertebrados, de aranhas, formigas e outros animais pequenos, geralmente passam despercebidos. A gente monitora eles com técnicas específicas para a coleta desses animais, que são a rede de varredura e armadilhas de queda, etc. O projeto PELD, então, ele inclui a amostragem de artrópodes, para a gente ver a dinâmica, como se dá a dinâmica dessas comunidades de artrópodes com a reintrodução do manejo por fogo no ecossistema campestre. E a amostragem de artrópodes, ela consiste em 2 níveis, um nível a nível do solo e o outro na estrutura da vegetação. O primeiro, a gente coloca armadilhas de queda, que são armadilhas onde os artrópodes que estão caminhando no solo, eles caem na armadilha. E o nível da vegetação, a gente passa uma rede de varredura. Importante, né, amostrar esse grupo, porque é considerado o grupo mais megadiverso da Terra. E considerando, né, que os campos são ecossistemas negligenciados perante as florestas, a gente não conhece muito da diversidade de espécies que tem, né, nesses ecossistemas. E então é interessante, né, conhecer essa biodiversidade. Essas perguntas envolvem não apenas o monitoramento desses descritores nos campos como eles são
digamos, de forma independente do homem, os campos com abandono de manejo, como se não existisse a nossa espécie na região? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é como que essas comunidades respondem ao longo do tempo ao fogo, à queimada, ao distúrbio por fogo, que o termo técnico em ecologia é distúrbio para isso, né? Mas que na verdade é uma técnica de manejo, é como o homem lida com a natureza para utilizar ela. Então, nessa região toda, onde está inserido o Promata, onde está inserido o nosso PELD, da parte de campos, os campos são usados como fonte de forragem, de alimento natural para o gado. Gado bovino, gado ovino, etc., para dentro de uma atividade econômica, que é a pecuária, certo? Isso há séculos, literalmente séculos aqui na nossa região. Bom, uma das etapas que a gente vai realizar durante o projeto é realizar uma comparação entre os atributos foliares nos campos onde houve um manejo com fogo e nos campos onde não houve. E os principais atributos que a gente vai fazer são dois, que é basicamente o tamanho da área foliar e o teor de fibras. A gente espera encontrar, nos campos onde houve um manejo, a gente espera encontrar folhas maiores, devido ao rebrote, elas precisam de mais energia, então quanto maior for a área, maior vai ser a captação de luz para a realização da fotossíntese e um menor teor de fibras, aumentando a palatabilidade e assim atraindo mais artrópodes. Nos campos onde não houve o manejo com fogo, a gente espera encontrar folhas menores, de crescimento mais lento e longevas. Dessa forma, elas vão apresentar um maior teor de fibras. E, além disso, vão produzir compostos para evitar a herbivoria. Aqui no Laboratório de Ecologia de Interações da PUC, a gente traz, né, depois das coletas do Promata, a gente traz todas as coletas de artrópodes, né? Além disso, a gente também faz coletas de vegetação, né, para conseguir avaliar o todo, como a comunidade de artrópodes está se comportando no antes e pós-fogo e como a vegetação também está se comportando. Como aqui é o Laboratório de Ecologia de Interações, a gente precisa fazer essa avaliação da interação dos animais, no caso dos artrópodes, com as plantas. Então, depois que esse material vem para cá, a gente faz todo o processamento dos artrópodes. Alguns ficam em via úmida, que é em álcool 70, outros ficam em via seca, que é quando eles ficam alfinetados. Já as amostras de vegetação, elas são identificadas, né, algumas vezes em campo, no caso lá no Promata, ou elas são trazidas para o laboratório, são secas na estufa que a gente tem aqui, né? E depois disso elas são montadas, é feita essa identificação do material botânico. Também tem toda a parte de biomassa vegetal para ver se o fogo está aumentando ou diminuindo essa biomassa, e tudo isso é feito aqui no nosso laboratório, né? Tanto a parte de vegetação quanto a parte de artrópodes. A biodiversidade que tem nos campos hoje, tanto de plantas quanto de animais, ela evoluiu junto com esse regime de distúrbios. E o que se faz em muitos locais? Muitas vezes de forma errônea, com um objetivo nobre, que é a conservação da biodiversidade. Se exclui completamente os distúrbios, se remove pastejo de qualquer tipo de animal, se exclui herbivoria e se impede que ocorra fogo. Não se usa o manejo com fogo, por exemplo, na maioria das unidades de conservação do Brasil, né? Principalmente do sul do Brasil. Bom, o objetivo é nobre, mas a gente não sabe ainda o efeito que isso tem. E as hipóteses desse projeto PELD envolvem, ou as grandes perguntas ecológicas do projeto, envolvem justamente isso. A gente reintroduzir fogo numa área aqui do Promata que estava excluída de qualquer distúrbio há mais de 20 anos. E a gente vai reintroduzir um distúrbio que é intrínseco desse sistema. E a gente vai monitorar ao longo do tempo o que acontece com as áreas que queimam e com as áreas que não queimam. No presente, campos e florestas ocorrem em mosaico na região do Promata. Mas essa configuração vem ocorrendo há milhares de anos. Ao longo do tempo geológico, dependendo das condições climáticas e do regime de distúrbios associado, a área ocupada por cada ecossistema passou por grandes variações. Desde o último período glacial, as florestas vêm expandindo sua área sobre os campos na região, pois o clima está progressivamente mais quente e úmido. Antes disso, sob clima mais frio e seco, os campos dominavam toda a região,
e as florestas estavam restritas às baixadas mais úmidas e ao longo de cursos d'água. E o fogo desempenha um papel fundamental nessa dinâmica. As queimadas, naturais ao longo do tempo geológico e relacionadas ao homem nos últimos milênios, reduzem a velocidade da expansão da floresta sobre o campo. Estudar essa dinâmica complexa é um dos objetivos do programa PELD na RPPN Promata.